Antes da gente finalizar, nós vamos repassar, relembrar, né, o mito de Medusa. Medusa, ela era aquela deusa que tinha os cabelos de cobra e todas as pessoas para quem ela olhasse se transformariam em pedra. Né, Medusa, ela foi amaldiçoada por Atena, porque Atena pegou Medusa tendo um caso, um relacionamento com seu marido, e aí ela jogou essa maldição em cima de Medusa. E Medusa jamais poderia se apaixonar novamente, porque toda pessoa que a olhasse nos olhos, ela seria dessa forma, né? Então Medusa era uma mulher muito bonita, era uma sacerdotisa do tempo muito linda, que acabou tendo esse fim trágico por conta dessa escolha que ela fez ruim, né? E o marido de Atena foi perdoado por ela pela traição, mas Medusa não foi e acabou terminando desse jeito, vivendo desse jeito por conta da maldição jogada por Atena, né? A hierarquia, segundo a mitologia grega, Atena ela possui uma hierarquia maior do que a Medusa, é como se ela fosse uma deusa mais forte do que a Medusa. Então a maldição que ela jogou não tinha como ser desfeita por Medusa, só poderia ser desfeita por um deus que tivesse o poder similar ao de Atena. E infelizmente não aconteceu. Nenhum deus quis desafiar o poder e causar, né? Não queriam causar um clima ruim com Atena, porque Atena era a deusa da sabedoria, era uma das deusas principais da mitologia grega, né? Da Grécia. Então ninguém quis interferir na situação. Agora a gente vai trabalhar sobre os 12 trabalhos de Hércules. Nós vamos conversar sobre os 12 trabalhos de Hércules. Hércules era considerado um semideus. É bem famoso a história dele, porque já foi retratado em desenho, tinha até um desenho no SBT de Hércules, tem filme, tem muita coisa retratando a história e a vida de Hércules, né? Ele era um semideus, era uma mistura de... A mãe dele era humana e o pai era Deus. Então foram tarefas que só podiam ser realizadas por alguém com força sobre-humana, como enfrentar uma serpente de várias cabeças. Na mitologia grego-romana, Hércules era filho de um mortal com Zeus, o chefe dos deuses. Seu nascimento provocou a ira de Hera, que era a esposa oficial de Zeus, ou seja, Hércules tinha sido concebido numa traição, né? Então ela mandou 2 serpentes matarem o recém-nascido. Esse, porém, sem grande esforço, estrangulou as cobras, mostrando desde cedo possuir uma força descomunal. Então é assim que já começa a história de Hércules, como Hércules. E aí ele acaba, né, matando as cobras, porque as cobras que foram enviadas por Hera, né? Na mitologia a gente vai perceber que as deusas são muito vingativas, né? Esse sentimento de vingança é muito presente. A Hera, Atena, todas elas, grande parte delas, ou foram traídas ou se sentiram ameaçadas pela beleza de outra mulher, e aí elas acabam fazendo a mesma coisa, se vingando ou lançando qualquer maldição ou deixando essas pessoas em situações que requer muita habilidade, né? Então Hércules cresceu, mas Hera continuou a persegui-lo e usou seus poderes para provocar um acesso de loucura no herói, que acabou matando a própria esposa e os filhos. Quando Hércules se recuperou, né, recuperou a razão, procurou o oráculo de Delfos, que é o mais famoso templo de consulta às divindades gregas, para buscar orientação sobre como enfrentar a tragédia. Então ela manipulou todo o processo de mente, porque como eu disse a vocês, existe uma hierarquia. Ele não era um deus 100%, porque ele era fruto de um relacionamento entre um deus grego e uma mortal. Então ele era um semideus. E ele não tinha um poder igual ao de Hera, né? Então Hera manipulou a mente dele de forma que ele pensasse que a mulher e filhos eram inimigos, seus inimigos.
E como ele era um guerreiro, ele acabou matando sua mulher e seus filhos num roupante, né, em uma visão que ela fez, que ela transformou na mente dele, que ela colocou na mente dele, e aí ele acabou por fazendo essa tragédia, né? Quando a gente fala, então o oráculo mandou se entregar em servidão a Eristeus, rei da cidade de Micenas, que ordenou a realização das 12 famosas tarefas. Os 12 trabalhos foram realizados para que Hércules se redimisse das mortes que cometeu e também para elevá-lo à condição divina ao fim de sua jornada, diz a historiadora Renata Beleboni, da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Então, para que ele se redimisse das mortes que cometeu, né, de ter assassinado toda a sua família, e fosse um elevado espiritualmente, alcançasse esse alto de dom, esse dom alto de Deus, ele precisava fazer isso. Então, após o último trabalho, Hércules se casou com uma mulher chamada Dejanira. Numa viagem, o centauro Nessus tentou violentá-la e o herói o matou. Entretanto, antes de morrer, disposto a se vingar, Nessus disse a Dejanira que seu sangue era um elixir do amor e a aconselhou a aguardar um pouco caso o marido deixasse de amá-la. Quando de fato Hércules se apaixonou por outra mulher, Dejanira mandou-lhe um manto com gotas do sangue de Nessus. Ao vesti-lo, o herói sentiu o veneno e percebeu que ia morrer, né? Ou seja, o que Nessus fez na realidade foi para se vingar. O sangue dele não tinha nenhum elixir. Não tinha nenhuma poção do amor, ele só queria mesmo vingança, porque Hércules o matou e aí ele queria se vingar. E ela acreditou, acabou acreditando nessa história, né, nessa invenção de Nessus, e guardou realmente gotas do sangue e depois ela jogou, achando que ele voltaria a se apaixonar, que Hércules voltaria a se apaixonar por ela, porque nesse dado momento Hércules já tinha se apaixonado por outra pessoa. E aí ela achou que o que Nessus tinha dito era verdadeiro, pingou as gotas de sangue e mandou a capa, né, o manto, para que Hércules vestisse. E Hércules, só que não era elixir nem poção do amor, era veneno. O sangue dele continha um veneno poderosíssimo e que estava matando Hércules, mas Hércules percebeu, né? Segundo a mitologia, seu corpo humano foi queimado numa pira, mas sua essência ascendeu ao Olimpo, a morada dos deuses. Apesar de tudo ser um mito, alguns historiadores suspeitam que a história de Hércules possa ter sido inspirada no homem real, que seria um poderoso líder escravizado por algum reino grego. Então, alguns historiadores, pessoas que estudam a história e a mitologia grega, que eu particularmente gosto muito, dizem que Hércules, na realidade, não é todo um mito. Ele realmente existiu uma pessoa, talvez não com toda essa história contada na mitologia, mas um homem valente, guerreiro, bravo, que talvez tenha passado, vivenciado por alguma tragédia familiar também, igual a Hércules, e que viveu como qualquer outro homem, mas que com esse resquício de herói, né? A gente tá vendo agora os trabalhos. Vamos começar a ver quais foram os 12 trabalhos dele. Primeiro foi o leão de Nemeia, que é um leão gigantesco, quase invulnerável. Devastava a região de Nemeia, próxima à cidade de Micenas. Hércules tentou matá-lo com sua clava e com seu arco, sem sucesso. Então, encurralou o animal e o estrangulou até a morte. Realizado o primeiro trabalho, o herói tirou a pele do leão e passou a usá-la como um manto. Então, ele chegava nos lugares vestido com o manto do leão e todo mundo sabia que ele tinha matado o leão, porque o leão de Nemeia era um leão conhecido como assassino de homens. Então, se ele chega no lugar com um manto do leão, ele era, então, respeitadíssimo. Nossa, ele matou o leão de Nemeia, homem nenhum, humano nenhum conseguiria tal proeza, mas Hércules fez. Então, dessa forma que ele era conhecida, tá? Hidra de Lerna. Na cidade de Lerna vivia uma enorme serpente com 9 cabeças, uma delas imortal. Hércules decepou 8 cabeças e Lolau, seu sobrinho, queimou as feridas para elas não nascerem mais. A cabeça imortal foi enterrada num buraco fundo. Ao molhar suas flechas no sangue da Hidra, o herói as tornou venenosas. Então, a Hidra
ela possuía esse veneno no seu sangue, né? Tinha 9 cabeças. E quando a gente fala de Hidra, porque tem a ver com a questão da água, né? Ela era uma serpente com 9 cabeças, mas ela vivia dentro da água. E também, assim como o leão de Medeia, ela assombrava a região, o local onde ela vivia, onde ela estava, de forma que todo mundo tinha medo, todo mundo tinha receio de passar ou de estar perto. Javali de Erimanto. Um javali aterrorizava as vizinhas do monte Erimanto, no noroeste da Arcádia. Enorme e feroz, ele matava quem cruzasse seu caminho. A tarefa era capturá-lo vivo. O animal foi cercado e, quando se cansou, foi dominado por Hércules. Eles queriam que Hércules capturasse um animal vivo, provavelmente para ou tê-lo preso e tentar domar, ou para comer a carne, né? Porque a carne de javali era comum nessa época grega. Então, pode ser por uma dessas opções, né? Lembrando que esses trabalhos de Hércules não existe nenhuma confirmação de realidade, tá? São mitos gregos. Corça Serineia. No Monte Cerineu, também próximo da região da Arcádia, havia uma corça, com chifres de corça. É como se fosse como é que eu digo? Aquele animal. É mamífero, quadrúpede, mas eu esqueci um animal que parece com ele. É tipo um veado. No Monte Cerineu, também próximo à região da Arcádia, havia uma corça com chifres de ouro e pés de bronze. Ela era muito veloz e tinha que ser capturada viva. Hércules a perseguiu por 1 ano até os confins do mundo conhecido. Finalmente a capturou durante a travessia de um rio. Então, essa corça de Serineia, ela não representava nenhum perigo para quem o rodeava. A questão dela era mais porque queriam os chifres mesmo. E aí eles pediram que Hércules a capturasse e trouxesse para o rei do local. Aves do Estínfale. Num bosque, às margens do lago Estínfale, no norte da Arcádia, escondiam-se aves que, além de devorar as colheitas da região, também atacavam os homens. Para matá-las, Hércules primeiro usou um símbolo, que é um antigo instrumento de cordas, para atraí-las assim que as aves saíram do bosque. O herói pôde atingi-las com suas flechas venenosas. Lembrando que essas flechas eram venenosas porque ele tinha passado as flechas no sangue da hidra. E o sangue da hidra era venenoso. Então, ele já fazia com a intenção, né, de usar posteriormente. No caso dessas aves aqui de Estínfale, elas foram mortas porque, além de estavam dando prejuízo material, porque elas devoravam a colheita da região, elas atacavam os homens que tentavam impedi-las de devorar as colheitas. Então, elas foram mortas por esse motivo. Cavalariças de Álgias, que é o trabalho número 6. Álgias, rei da Élida, região a oeste da Arcádia, tinha grandes rebanhos de cavalos, ou gado. Algumas versões chamam de gado, outras chamam de boi. Mas não cuidava de seus estábulos, que acumularam uma colossal quantidade de estrume ao longo dos anos. Ou seja, ele chegava, tinha muitos animais, largava lá, os bichos faziam as suas necessidades fisiológicas e ele não limpava, deixava tudo lá. Hércules conseguiu lavá-los num só dia, usando a água de 2 rios, cujos cursos desviou com sua força. Então ele era tão forte. Olha como é uma coisa fantástica, né? Impossível de ter acontecido. Ele desviou o curso de 2 rios para poder lavar o rebanho de cavalos. Touro de Creta, que foi o trabalho número 7. Por vingança, Poseidon, que era o deus dos mares, e a gente já viu isso, né? Em um dos mitos que a gente representou, estava Poseidon, eu agora não me lembrei qual. Deus do mar, havia deixado louco um lindo touro pertencente ao rei de Creta, uma ilha grega.
O animal devastava os campos da região e Hércules foi até lá para dominá-lo. Após controlar o touro, o herói precisou nadar de Creta até o continente, levando a fera consigo. Era como se ele fosse daqui ao Japão nadando e levando o touro junto, né? Aí eu fico imaginando como é que o touro ia aguentar nadar e como é que um homem ia aguentar, né? Mas enfim, ele levou o leão. Rodou um continente inteiro nadando para levar o leão de volta. Leão não, o touro de volta. Éguas de Diomedes. Diomedes, filho de Ares, deus da guerra, vivia na Trácia, que é a região hoje pertencente à Turquia e à Bulgária. Ele tinha 4 éguas ferozes e carnívoras que alimentava com os estrangeiros que apareciam em suas terras, ou seja, ele dava as visitas para as éguas comerem. Hércules capturou as éguas e, notando que elas estavam famintas, serviu-lhes Diomedes como refeição. Ou seja, o que ele fazia se voltou contra ele, né? Era como se ele pegasse os turistas e desse para as éguas comerem. E aí, como as éguas estavam com muita fome, Hércules foi e deu dono delas para elas comerem. E Diomedes acabou virando refeição de égua. E o pior, das suas próprias éguas. Nunca alimente um animal, viu? Com carne humana. Cinto de Hipólita. Hipólita era a rainha das Amazonas. No filme Mulher Maravilha, a gente vê as Amazonas, né? As Amazonas eram mulheres guerreiras gregas. Era uma tribo, como se fosse uma tribo formada apenas por mulheres. A chefe era uma mulher, o vice era uma mulher, todo o trabalho era feito por mulheres. Elas não permitiam a entrada de homens na tribo. Então, uma tribo de mulheres guerreiras que viviam perto do Mar Negro. Ela tinha um belo cinto desejado pela filha de Euristeus. A mando do rei, Hércules convenceu Hipólita a lhe entregar o objeto. Mas Hera incitou as Amazonas à guerra e o herói teve que matar a rainha. Hipólita era a rainha grega. Só que eu acho que no filme Hipólita é a tia da Mulher Maravilha, algo assim. Essas histórias gregas são muito foco de filme, de livro, de todas essas coisas. Tem Perseu, Ladrão de Raios, tem vários. Geryon, um gigante de 3 cabeças, vivia na ilha de Erítia. Esse é o número 10, que é Bois de Geryon. Possivelmente perto de Cádiz. Não é Geryon não? Não, é Geryon mesmo. É um numeroso rebanho de bois. Os animais eram guardados por um pastor monstruoso, Eurytion, e seu cão, ambos com diversas cabeças. Após matar a dupla, Hércules acabou com Geryon, usando sua clava, e entregou os bois a Euristeus. Então, ele matou o gigante de 3 cabeças, que possuía um numeroso rebanho, né? E aí deu esse rebanho para Euristeus. Matou o Eurytion também, que era o pastor monstruoso. O trabalho número 11º, número 11, que foi o pomos de ouro. As maçãs de ouro ficavam num jardim desconhecido e Hércules vagou o mundo atrás delas. Segundo alguns textos mitológicos, quem finalmente encontrou os pomos para o herói foi Atlas, que havia recebido de Zeus o castigo de carregar o mundo nas costas. Aí vocês veem, né? Hoje a gente chama o Atlas, que é um livro geográfico, onde a gente tem todos os mapas de Atlas. Por que o nome é Atlas? Por causa desse deus, que havia recebido de Zeus o castigo de carregar o mundo nas costas. Enquanto Atlas foi atrás das maçãs, Hércules sustentou o mundo em seu lugar. Então, segundo esse trabalho, não sei se vocês já viram uma escultura, né? É um homem com o mundo nas costas. Alguns livros de história trazem isso. É Atlas. E o último trabalho, que foi o guardião do Hades, Cérbero, um cão de 3 cabeças e cauda em forma de serpente, guardava a entrada do Hades, um mundo subterrâneo, permitindo a entrada de todos, mas não deixando ninguém sair. Hércules o capturou e, após mostrar Cérbero a Euristeus,
devolveu o cão guardião ao inferno. Então, ele fez todos esses trabalhos porque ele acreditava que Eurystheus disse a ele que após a finalização do 12º trabalho, ele estaria livre da culpa que ele sentia, da angústia que ele sentia por ter matado toda a sua família. Então, por isso ele era tão devotado assim a cumprir todos os trabalhos, ele era tão objetivo, né, nessa finalização, por conta disso, tá? A gente vai fazer uma atividade sobre isso.